Estamos de volta com roda de entrevista que hoje recebe aqui o Coronel Gledson, comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. E para não perder tempo aqui, ele ficou devendo uma pergunta no bloco passado que foi bem longo, né? Boa noite, Rogério, seja bem-vindo à bancada do Roda de Entrevista. A segunda vez que você participa, né? Boa noite, é a segunda vez. Muito obrigado. Eu agradeço e cumprimento os meus colegas e você também, Coronel. Nunca vi o senhor tão limpo, né? A gente sempre se encontra nos incêndios, está todo mundo imundo. Fico muito feliz em revê-lo. Eu gostaria inicialmente de inserir alguns dados que eu colhi aqui antes da entrevista, que é assim: o presidente do IBAMA, o ano passado, deu uma entrevista dizendo que 99% dos incêndios eles são causados por ação humana. Aí, claro, não está descrito que tipo de ação, se é acidental, se é, enfim, mas 99% são ação humana. E o Mato Grosso, em 2024, ficou em segundo lugar no ranking de focos de incêndio, perdendo apenas para o Pará. Em termos de área, nós temos o Pará com 1.200.000, estou arredondando, Mato Grosso com 903, Amazonas ficou em terceiro lugar com metade dos focos e tem uma área de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, ou seja, maior do que o estado do Mato Grosso. Sim. Então, essa questão da relação de tamanho é um pouco relativa também. Eu sei que é uma situação que requeriria um estudo maior, né? Em relação à questão que o senhor disse que os incêndios surgem nas áreas de proteção, eu acho que o senhor não quis dizer isso, né? Mas ficou parecendo que quem iniciou os incêndios foram as pessoas que vivem naquelas áreas. E, na verdade, eventualmente a gente pode ter um incêndio que tenha começado ali do lado e passa, né? E nós não podemos afirmar com certeza, acho que nem o Corpo de Bombeiros e nem a SEMA conseguiu fazer ainda, terminar um relatório sobre onde começaram os incêndios de 2024. Eu tenho pedido isso reiteradamente para a SEMA e até hoje não foi dada essa informação. Inclusive, existem conversas que relatam que naquele momento, em 2024, era um momento proibitivo e o pessoal estava fazendo uma queimada controlada de um curso no SESC. E parece que ficou um foco lá que ficou escondido e ele acabou se propagando. Isso ainda não ficou comprovado, o laudo não terminou, né? Então, só para a gente poder colocar as coisas numa perspectiva, né? Em relação aqui, o senhor falou do agronegócio e eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: qual que é o maior desafio que é enfrentado, que vocês, enquanto combatentes, né, e também enquanto formadores de opinião, enfrentam para conseguir conciliar o agronegócio, que tem todo o direito de explorar a sua área, né? Nós temos as metodologias de queima e as maneiras de queima, mas infelizmente alguns ainda insistem em atear fogo de forma irregular, né? Então, assim, é muito bom o fato de o agronegócio estar envolvido nesse grande evento. Eu parabenizo o governo do estado, o Corpo de Bombeiros, que eu admiro muito, acompanho vocês desde 2019. Vocês são Tem que acelerar um pouquinho, Rogério, por favor. E a pergunta é essa, a primeira pergunta que eu tenho é essa: quais são os desafios na conscientização do pessoal do agro em relação a isso? Vem evoluindo? Como que vem sendo tratado esse assunto? Então, Rogério, primeiro, né, obrigado, né, a gente realmente se encontra aí muito aí na ponta da linha, né, no campo, então realmente a gente fica
feliz aqui de poder encontrá-lo e falar desse tema, né? Primeiramente, essa questão do registro de focos de calor, como a gente falou anteriormente, você registrar 1.000 focos de calor no estado de Sergipe, né, se você calcular por 100 quilômetros quadrados, né, ele vai dar uma taxa, e se você registrar 1.000 focos no estado de Mato Grosso, ele vai dar uma taxa muito menor, porque eu tenho uma área muito maior para dividir esses 1.000 focos, é isso que a gente quer dizer. Então, se você for comparar, que o justo seria isso, vou comparar a detecção de focos de calor dentro do proporcional à área. Então, se eu faço essa conta proporcional à área, o número não dá esse, né? Então, assim, a gente é o segundo. Se você for colocar, eu acho que ele deu o quarto ano passado, mas hoje nem é a detecção de focos de calor, porque aí ele fala detecção. Aí é verdade, se você colocar no número absoluto, ele vai ranquear como segundo colocado. Mas você tem que considerar o tamanho da área, e quando você faz isso pelo tamanho da área, vai diminuir a colocação. Esse é um ponto. O segundo ponto é que detecção de foco de calor não é incêndio, né? Não é a certeza do incêndio. Hoje é mais usado pelo próprio órgão ambiental, como o IBAMA, o evento de fogo. No evento de fogo, se você ranqueá-lo por área também, a gente também vai cair muito por evento de fogo. Aquilo que é incêndio, a gente vai para a 11ª posição no ano de 2024. Então, eu digo, o que eu quero dizer é que o estado de Mato Grosso é um estado muito grande e que sofre com uma condição atmosférica muito diferente do Amazonas e do Pará, ou seja, aqui é muito mais propício para a ocorrência de incêndios, né? E então a gente tem um desafio sem dúvida maior. A nossa relação com água, né? Assim, a gente costuma dizer que todo lugar a gente tem os maus profissionais, né? Então esse é um ponto, né? O que a gente não pode falar é o que a gente tem certeza hoje, principalmente pela experiência com o agro na ponta da linha, que a gente não pode generalizar. O que eu disse, né? E a gente citou do CICRAIF aqui, que é um sistema que eles colocaram à disposição o recurso de resposta a incêndios do agronegócio. Foram eles que colocaram, né? Então, eles são parceiro para enfrentamento. Hoje eu penso que o próprio agronegócio, né, eles estão patrocinando o evento de gestão de incêndios florestais. Eles têm o interesse de tirar essa imagem. Demais. Muitas vezes a gente chega, o próprio produtor rural tá chateado com um vizinho ou com outro que eventualmente de repente não se comportou como deveria se comportar, né? Então eu diria que a frase do governador do estado para mim é melhor, que é 98% do produtor faz o certo, 2% a gente vai passar a mão, não, e nesses 2% é que a gente vai lá, e ano passado 218 milhões de reais foram aplicados em multa. Então sempre tem os maus profissionais, infelizmente, né? E aí a gente tem que fazer essa ação. Agora eu diria também que o morador da área rural, o assentado, o pequeno chacareiro, né, ele infelizmente contribui muito com isso. E aí eu queria dizer, porque às vezes não é intencional. Boa parte desses incêndios que você citou, eles são sem intenção de causar o incêndio. É que a condição atmosférica é muito favorável, ele faz aquela limpeza cultural de trazer folhas e queimar num buraco, dá um vento, leva a fagulha, condição muito propícia para propagação de incêndio, e esse incêndio então evolui. Então, sim, acontece, não tem como não acontecer na zona rural o incêndio, né? Mas eu diria que não é o produtor hoje que é realmente mais profissional, mais empresário, mais empreendedor. Esse eu tenho certeza que não quer o fogo. A gente tem, sim, essas pessoas que moram na área rural e eventualmente acabam fazendo uso, e é por isso que a gente sempre concita a população se conscientizar e denunciar, porque só assim a gente vai conseguir reduzir o número de incêndios aqui. Vai lá com você. Coronel, em 2024 eu tive o privilégio de passar 15 dias no Perigara. E lá eu convivi com os voluntários do Preve Fogo, que são indígenas da etnia Bacairi e Boibororo. Eles tiveram um problema de comunicação, eu acredito, que eles tiveram que cuidar em 7 toda a área do Perigara e depois ir para o Guató, e não conseguiram que fossem deslocadas viaturas para aquele local. Estava com dificuldade de deslocamento, não sei porquê. Eu queria saber se este ano, porque ali é o corredor da Onça Pintada, eu queria saber se este ano vocês têm planejado alguma ação para a TI Perigara e a TI Guató.
Então, Rogério, o que acontece? Até uma preocupação nossa, né? As terras indígenas são grande preocupação nossa, né? Para você ter noção, ano passado, 27% dos nossos incêndios foram registrados em terra indígena, né? Só que a terra indígena nós temos uma série de limitações. Para a gente desenvolver algo, corpo de bombeiro desse estado, você precisa de FUNAI envolvido, porque quem é o responsável por promover prevenção e estruturação dessa parte de incêndios na área indígena? É FUNAI junto com o IBAMA. São órgãos federais. A gente, para entrar lá, tem que ter autorização para fazer isso. Então, toda a ação de preparação, prevenção, resposta a incêndios em área de indígena, que é um grande problema para nós, porque às vezes o incêndio começa lá e sai e dá problema para nós. É de responsabilidade do governo federal. O que a gente tem feito? Tem interagido com eles para que eles promovam uma melhor estrutura para que os indígenas tenham uma melhor resposta a incêndios nesse ano. Vai lá, Rogério, com você agora, você completar certinho a quantidade de perguntas, viu? Vai lá. Eu só queria que o senhor explicasse para os leigos, né? Uhum. Porque o Pantanal tem uma característica de massa, de queima muito peculiar, e que o senhor explicasse a questão dos focos de fogo subterrâneo no Pantanal. O que acontece? Na verdade, a gente tem... Isso é legal que o pantaneiro tem uma explicação muito... Né, aquele acúmulo de macega, né, ele faz com que o fogo ele realmente progrida ali de forma subterrânea. Né, e você realmente anda pela vegetação, né, ele não tem fogo, e o fogo foi extinto, você não o vê mais, e daqui ali umas 4, 5 horas você vê que o fogo andou por debaixo e ele aparece. Então, o Pantanal tem essa característica, né, do fogo subterrâneo. A gente tem o regime de seca e cheia do Pantanal, colocou uma vegetação que antigamente era submersa, exposta a essa condição atmosférica muito seca, né, alta velocidade de vento, temperaturas altas. Então você tem um incêndio acontecendo, você extingue, só que essa vegetação, essa macega embaixo, ela começa a queimar e ela caminha por baixo. Então o fogo subterrâneo é um grande dificultor nosso na operação de incêndios no Pantanal, para que a população possa entender os desafios que é enfrentar incêndio nos biomas como um todo, especialmente no Pantanal. É por isso que a gente realmente tem feito a campanha de prevenção para evitar que os incêndios nasçam, para a gente não ter essa dificuldade. Obrigado, Rogério, pela presença aqui no programa mais uma vez. Sempre as portas da TV estão abertas para você retornar. Quem quiser acompanhar seu trabalho, você mexe com fotografia também, né? Sim, eu sou fotojornalista. Em jornalista a gente faz de um pouco tudo, né? Tem o Instagram, Rogério_Florentino_Pereira, e eu escrevo no site Conexão MT, e tem um site de meio ambiente chamado lupamt.com.